Vamos então dar início à audição do Conselho dos Julgados de Paz, que no fundo se destina à apresentação do relatório anual ainda de 2024. Peço desculpa pelos atrasos, mas estas circunstâncias destas legislaturas pequenas e sempre interrompidas e de proliferação de atos eleitorais também levam a alguns constrangimentos nos funcionamentos dos trabalhos das comissões. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho, o Sr. Dr. Vítor Gonçalves Gomes, e que se faz acompanhar pelos restantes membros dos Conselhos, que é o Dr. André Abrantes Amaral, o Dr. Luís Castro Salgado, a Dra. Maria Gabriela Cunha, o Dr. Pedro Pauli. Espero não me ter enganado no nome de ninguém. Como muito bem devem saber, a grelha que têm, não sei se vos foi fornecida, mas tem 10 minutos para uma apresentação resumida do relatório, ao que se segue a intervenção dos grupos parlamentares para pedir algum esclarecimento ou levantar alguma questão, e depois tem uma resposta, tem o mesmo tempo de resposta equivalente ao tempo que os grupos parlamentares vão gastar. Portanto, cada um dispõe de 5 minutos. Portanto, depois a soma dos vários 5 minutos dá o tempo total para poderem depois responder e podem distribuir as intervenções e a resposta da forma que entenderem, não, por qualquer membro, pois essa gestão fica ao vosso cuidado. Portanto, eu passaria desde já, antes de lhe passar-lhe a palavra, queria-lhe agradecer, cumprimentar pelo vosso trabalho, dar nota que também já foi a minha casa, como bem sabem, e, portanto, votos que tudo corra pelo melhor, e é sempre bom rever o Conselho aqui. Portanto, então passava a palavra para os 10 minutos iniciais. O Sr. tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Para o Conselho é uma honra e é um dever, e é com muita satisfação que nós vimos que nos é proporcionada uma audição que permite dar conta perante a primeira Comissão do modo como o Conselho vê o funcionamento dos julgados de paz, que tem por missão acompanhar e gerir na perspectiva da gestão, nomeação, colocação, etc., e disciplinar dos juízes e da verificação do bom funcionamento deste setor da justiça, que é um dos chamados meios alternativos de resolução dos litígios. Efetivamente, a Sra. Presidente já presidiu também ao Conselho dos Julgados de Paz e, portanto, tem um bom conhecimento do que é o Conselho, digamos, das condições em que funciona, e torna a apresentação dispensável em tudo o resto. Bom, eu começo com uma... Como é sabido o que são os julgados de paz, correspondem àquilo que se pode considerar tribunais de pequenas causas para litígios da vida cotidiana, aqueles assuntos que não matam, mas moem, e que muitas vezes, pela expressão pecuniária, não justificariam ou seria desproporcionado muitas vezes o recurso aos meios judiciais tradicionais, e essa é efetivamente uma das funções dos julgados de paz, funcionarem como tribunais de proximidade, que incluem sempre a possibilidade de mediação, de uma vocação essencialmente conciliatória, e que devem resolver os litígios que lhes são apresentados
por procedimentos simples, adequados e, como diz a lei numa interessante formulação, com absoluta economia processual. São, além do mais, meios de resolução de litígios relativamente, vamos dizer assim, baratos, o máximo que de custas é de 70 euros, o que não deixa de ser, num universo de queixas, é uma queixa que em relação aos jogadores de paz não pode dizer-se. O desempenho em 2024 caracterizou-se por uma evolução, uma recuperação de problemas que foram ficando desde o tempo da pandemia, uma recuperação razoável, ainda há margem de melhoria, mas aumentou a procura, aumentou correspondentemente a capacidade de resolução dos tribunais dos julgados de paz foi de 100%, 101%, um pouco mais do que, isto é, resolvemos um número de processos equivalente e um pouco superior aos entrados e registamos também melhoria num indicador que é muito importante, que é o tempo de resolução. Uma das bandeiras dos julgados de paz é conseguir a resolução dos litígios que lhes são confiados em tempo congruo. O tempo médio de resolução foi de 108 efetivo. Estamos a falar de tempo médio. Há sempre um ou outro processo ou um ou outro julgado que tem problemas. Não estou a dizer que isso não existe, mas o tempo médio é de 186 dias, que compara relativamente bem, embora o Conselho tem a expectativa de melhoria progressiva, em termos de é razoável esperar que o tempo médio venha para cerca de entre 120 e 150 dias, é muito razoável. Temos metade dos julgados de paz, mais ou menos metade, têm tempos de resolução inferior a 100 dias, mas é preciso que se diga que os julgados de paz têm, e é uma consequência do seu modo de constituição, se é uma parceria público-pública, é uma parceria, é um empreendimento conjunto dos municípios, em princípio, ou de agrupamentos de municípios, ou de entidades intermunicipais, mas hoje ainda apenas há um julgado de paz que é dessa origem. Mas, portanto, não obedecem a uma quadrícula pré-estabelecida, racionalmente concebida, de modo que são bastante assimétricos. Temos bastantes julgados de paz que têm um movimento relativamente reduzido. E, portanto, não é de espantar que nesses julgados de paz tenhamos tempos de resolução da ordem dos 3 meses. Mas não é só nesses que temos tempos bons de resolução. No relatório aponto o caso de Sintra, que é um julgado de paz com considerável movimento, que tem só 2 juízes e uma delas está afeta a colaboração com o Ministério da Justiça para a transição digital, para
para tratamento dos assuntos de funcionamento, da formação e da resolução de problemas da digitalização e, apesar disso, temos tempo, nesse julgado de paz, temos um tempo de resolução que anda por volta dos 80 dias, portanto, é tempo médio, estamos a falar de tempos médios de resolução. Uma evolução francamente positiva. Problemas que no relatório se referem e que posso aqui lembrar na medida em que estamos precisamente na Assembleia da República e no órgão onde podem ser suscitadas e porventura resolvidos pequenos problemas. A lei dos julgados de paz, na minha leitura, que não sou muito dado a grandes, a permanentes reformas legislativas, né? Isto é sempre vantajoso fazer reformas centradas no problema concreto, pensar mais por problemas do que por sistemas. Nós precisamos apenas de alguns acertos legislativos muito pontuais. Há um aspecto, enfim, de outra natureza, político, mas será aqui, não é aqui o lugar para tratá-lo, mas quanto àquilo que pode afetar o bom funcionamento. Eu enumerava quatro pontos onde era vantajoso haver alteração legislativa. Um deles era a alteração do regime relativo aos recursos que hoje são interpostos para a decisão dos julgados de paz. E não são assim muitos, não há assim grandes recursos, o número está ali. Eu vou-lhe agradecer que o faça de uma forma sucinta, porque já ultrapassou o tempo. Então, muito breve. Pontos de intervenção legislativa seria a alteração dos regimes dos recursos, a consagração da gravação da prova, da prova limitada ao momento da produção da prova e não às fases conciliatórias, para não haver perturbação. A alteração que não depende da lei, mas de uma prática, que seria de saber qual dos parceiros suporta os custos da dotação de funcionários, que está a cargo dos municípios e é um encargo pesado e conduz a que os julgados de paz tenham com frequência problemas com funcionários, pela falta de funcionários ou pela sua inadequação. Bom, e como já ultrapassei o tempo, estes são os aspectos. Muito bem, muito obrigada. Depois terá a oportunidade, provavelmente, depois das intervenções dos grupos parlamentares, de explorar mais algum tempo para algum esclarecimento adicional ou alguma questão adicional queira colocar. Vou passar então aos grupos parlamentares. Começaria pelo grupo parlamentar do PSD. É o Sr. Deputado Francisco Martins. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, saudar e cumprimentar o Sr. Presidente e os membros que integram o Conselho, agradecendo a presença e, naturalmente, também aquilo que é o próprio relatório que nos dá, digamos, uma panorâmica daquilo que foi o ano 2024. Certamente que, decorrido mais de um ano, haverá com certeza evolução, haverá novos elementos que permitem uma apreciação melhor, mas já lá iremos. Eu quero aqui sublinhar, em nome do PSD, a importância que os julgados de paz têm naquilo que são os meios alternativos de resolução de conflitos, desde logo porque é um problema que o país atravessa e que nos preocupa a todos, que é a celeridade processual. Portanto, há absoluta necessidade de acelerar
o tempo médio de resolução dos processos. É sabido que este meio alternativo consegue, como o Sr. Presidente referiu, são pequenas causas, mas trazer ou retirar dos tribunais aquilo que são causas que naturalmente são tratadas, às vezes apetece-me dizer, com uma mesma tramitação de 1.000 euros ou 100.000 euros, e que naturalmente vão, com a sua solução de alternativa, retirar muitos e muitos processos e com isso também, naturalmente, acelerar aquilo que são as causas de maior valor, naturalmente com alçada superior. Isso é importante. E sublinho a morosidade e a celeridade, porque desde logo é naturalmente um princípio constitucional que nos preocupa a todos, a celeridade processual, é indispensável, sabemos que é uma preocupação de todos, mas também uma outra que devemos aqui sublinhar, é que os julgados de paz, significando naturalmente aquilo que é uma localização mais perto, de maior proximidade junto das pessoas, permite um acesso muito maior às pessoas, aos cidadãos, que aí veem naquilo que é uma celeridade maior na resolução dos seus conflitos, mas sobretudo aquilo que o Sr. Presidente também referiu, uma menor onerosidade para aquilo que é a busca de uma solução que é, de certo modo, judicial também, é uma alternativa aos tribunais, e para nós preocupa-nos muito que essa celeridade seja feita como resposta àquilo que são as necessidades dos cidadãos, mas também ao nível da própria economia, porque muitas causas que às vezes poderiam demorar, como é o caso e sublinhou, dias, significam anos quando tratadas no tribunal. Tudo isso é realmente muito importante. Nós sabemos, e dá-nos uma satisfação enorme, saber que o atual Governo se preocupa e manifestou desde já a aposta séria nestas questões de celeridade, com isso significando que os julgados de paz, a par naturalmente dos centros de mediação, as arbitragens, são realmente alternativas em que se tem que apostar em ordem a responder mais e melhor e naturalmente naquilo que é o fim último, que os tribunais tenham uma produção de sentenças mais célere, e isso é para nós, repito, algo de muito importante. O Sr. Presidente eu tenho pouco tempo, não dá para ir muito longe, mas estava exatamente a tocar num ponto que eu penso que é importante. É verdade que temos um relatório de 2024, vimos aqui a evolução, parâmetros muito bons, uma diminuição do número de dependências, uma diminuição do tempo médio também de resolução desses diferendos, mas sublinhou várias coisas que aqui quero dizer. É que o próprio julgamento, ou a aposta no julgado de paz, passa por uma mediação. E aí, mais uma razão para estarmos satisfeitos, porque certamente que muitos e muitos desses diferendos, a pré-mediação naturalmente que obriga a que ambas as partes estejam de acordo, porque podem prescindir, mas é também uma forma de resolver até previamente ao próprio julgamento aquilo que é o diferente. Mas há aqui algumas questões que me parecem importantes. Dizia eu há pouco, o Sr. Presidente estava a falar nisso, que são os recursos, e é tudo aquilo que são um conjunto de alterações ao nível legislativo que podem naturalmente responder com uma certa eficácia. Quero com isto significar que, desde logo, e é referido, que a tramitação ou as competências dos julgados de paz a serem maiores poderia evitar, por exemplo, que a necessidade de um relatório médico, uma perícia médica, não tenha que ser enviado para o Tribunal e que houvesse um mecanismo próprio em sede de julgado de paz para o fazer. Falou também na questão dos recursos. A proposta faz parte do relatório para a relação e não para a primeira instância. Ora bem, eu aqui permito-me dizer que isto terá com certeza fundamento, mas é uma questão mais abrangente, porque nós estamos a recorrer de uma decisão do julgado de paz que na prática se reduz a uma questão meramente de direito, porque se não há agravação de prova, se não há factos provados, naturalmente que isso é um aspecto que condiciona quem vai avaliar, quem vai julgar em termos superiores. Penso que é a necessidade de articular a agravação de prova e, portanto, a formulação daquilo que é um juízo de valor em sede de recurso exigiria, penso eu, e fará o favor de dizer, que, porventura, este particular estivesse em cima da mesa.
gostava de, naturalmente, que o dissesse. Também era importante saber, ficou aqui no ar, e eu permito-me, enfim, com a experiência que tem já do ano de 2025, que certamente traz contributos que são muito bons. Terá que terminar, que também já ultrapassou o tempo. Vou concluir, Sr. Presidente, que nos dissesse a tramitação eletrónica, que é um aspecto essencial, que evoluiu, com isto querendo dizer que quais os meios, e perguntava-lhe, efetivos, aquilo que o legislador se tem que preocupar para que, naturalmente, possa realmente dar maior celeridade e os julgados de paz sejam uma aposta para aquilo que é o cidadão comum. Muito obrigado. Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Gabriel tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Presidente do Conselho dos Julgados de Paz, aqui presente, e agradeço a vossa presença, Dr. Vítor Gomes, e os demais membros. Bom, os Julgados de Paz, como um meio alternativo de resolução de litígios, são uma forma, um meio, até de desentupir os tribunais judiciais de alguns processos, não lhe vou dizer menores, mas que poderiam ser tratados em sede dos julgados de paz. Eu, na minha vida profissional, na minha área, recorri, acompanhei clientes algumas vezes aos julgados de paz. Portanto, tenho noção da forma célere, rápida, simplista e barata. Uma das questões da justiça é, efetivamente, o custo de recorrer às mesmas. E as custas, quando são mais acessíveis, as pessoas tendem naqueles tais pequenos litígios, tendem então a avançar. Noto que há e por experiência pessoal, a corrigir-me, perdão, se assim não for, noto que há uma certa desvalorização social daquilo que é, não as competências, mas a eficácia. As pessoas tendem, geralmente, se há um litígio para resolver, vamos ao tribunal. Portanto, eu acho que os julgados de paz, eu sou muito favorável, aliás, na minha área profissional, sempre que havia competência dos julgados de paz, tentava, junto dos clientes, obviamente, que houvesse ali uma possibilidade de recurso aos julgados de paz, precisamente porque a celeridade é maior, porque o custo também é menor e porque ficava resolvido o litígio e não se entupia aos tribunais com questões que às vezes podem ser resolvidas em sede dos julgados de paz. Dizer também que o facto de privilegiar a mediação e a conciliação são aspectos positivos que devem ser tidos em consideração. Acho que, e aqui partilhando da opinião dada pelo colega, dizer que, em termos de alterações legislativas ou possíveis alterações legislativas que possam dar mais competências, porque há muitas questões e questõezinhas, enfim, há processos mais complexos e menos complexos. E os menos complexos podem, efetivamente, ser encaminhados para os julgados de paz. Mas se a legislação der uma ajudinha e for com mais competências, mais ampla, e houver aqui um género de um casamento entre as duas, entre os tribunais judiciais e os julgados de paz. Eu acho que é possível e acho que a sociedade, no seu todo, beneficiaria dessa matéria. Portanto, eu pergunto o que é que, em termos de alterações legislativas, seja de meios, seja de uma rede maior de julgados de paz, que eu acho que ela não está estendida ao longo do país de uma forma nem uniforme, nem de proximidade, como deveria estar. Acho que deveria ser uma aposta maior nos julgados de paz, e acho que não está a ser. O que pergunto é o que é que aponta para melhorar, para que possam ter uma maior eficácia. O que é que, em termos legislativos, se pudessem, precisamos disto, aqui, o que é que poderiam dizer em relação a essa matéria? Que desafios é que enfrentam? Portanto, a nível de recursos humanos, financeiros, etc. E reparei também aqui que indicou, em média, entre 120 a 150 dias. Portanto, isto é, de facto, resolver um litígio
neste período de tempo é, de facto, bom, tendo em conta o período médio nos diversos tribunais. E por aqui me fico, vou apenas aguardar que me possam responder e que possam dizer o que é que melhorias podem, ou podemos nós nesta Casa também ajudar e colaborar nesse sentido, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rijo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar, obviamente, o Sr. Presidente do Conselho dos Julgados de Paz e a restante comitiva que o acompanha. Algumas caras são familiares já de outros momentos da minha carreira. E, portanto, é um gosto receber-vos aqui. Uma nota mais pessoal também, para recordar também aquele que me parece ser um homem que foi muito importante nos julgados de paz em Portugal, o juiz conselheiro Cardona Ferreira, que recordamos com saudade e que tive o privilégio de trabalhar com ele em proximidade naquilo que foi a instalação e a criação do julgado de paz da Comunidade Intermunicipal do Oeste, que verifico com satisfação particular que é dos julgados de paz que já evidencia alguma dinâmica e já com um volume processual significativo. Bom, a palavra, para além desta introdução, que é importante na minha ótica e pertinente, é, no fundo, para agradecer o trabalho que foi feito na produção deste relatório. O trabalho está muito detalhado, está bastante pormenorizado e, portanto, dá uma radiografia muito completa daquilo que é, neste momento, a atividade dos julgados de paz naquilo que diz respeito ao ano 2024, pelas razões que a Sra. Presidente já disse, estamos a avaliar este ano, e, portanto, eu diria que o ano 2024 é um ano positivo em termos de produção, ou seja, o sistema dos julgados de paz conseguiu tramitar, digamos assim, mais processos distribuídos e, portanto, conseguiu transitar de ano com menos processos pendentes, portanto, naturalmente, produziu mais do que o ano anterior e, portanto, isso é positivo em termos de produção. Depois, dizer também no domínio da eficácia, considero que foi um ano positivo, na medida em que o tempo médio de resolução efetiva dos processos findos passou de 204 dias em 2023 para 186 dias em 2024 e, portanto, há aqui, de facto, ainda uma redução que é expressiva naquilo que é a redução do tempo médio de tramitação processual. E, portanto, ontem tivemos aqui a Sra. Ministra da Justiça também nesta comissão e deu-nos nota do tempo médio de resolução dos litígios no Tribunal Judicial e, portanto, não há comparação possível com aquilo que é o tempo médio de resolução de um litígio num julgado de paz. E, portanto, isso também é algo que deve ser assinalado e destacado com mérito para todos os que compõem o sistema dos julgados de paz, desde os funcionários aos juízes. Bom, apesar de tudo, há aqui uma nota de justificação no relatório que eu gostava de citar, que diz o seguinte: apesar desta nota de justificado otimismo, continua a ter de assinalar-se que a procura dos julgados de paz está ainda consideravelmente abaixo da sua capacidade máxima de resolução já atingida com os mesmos recursos e recordam, portanto, o ano 2012 em que foi possível tramitar e findar 10.977 processos, penso que fez o pico máximo de tramitação processual nos julgados de paz. Bom, aqui chegados, enfim, uma perspectiva de iure condendo, do direito a constituir, já tomei nota aqui das 3 sugestões que o Sr. Presidente aqui nos deixou, algumas delas de natureza legislativa, outras eventualmente num contrato interadministrativo entre entidades público-públicas para resolver ou dirimir algumas das questões que estão pendentes, mas naturalmente que o Partido Socialista foi sempre desde o início um partido entusiasta e até impulsionador deste mecanismo de resolução alternativa de litígios, na altura assim designado, o julgado de paz. E, portanto, nós temos sempre esse compromisso de olhar para o sistema, não achando que ele está perfeito, mas achando que ele pode ser melhorado e, portanto, para além daquilo que foram as sugestões que o Sr. Presidente aqui nos deixou, eu gostaria de perguntar muito concretamente, até atendendo à experiência que já existe acumulada desde a criação dos julgados de paz até aos dias de hoje, se o que se sente é que, efetivamente, há, neste momento, condições para que o leque de competências materiais de atuação dos julgados de paz possa, de facto, ser alargado. E, se sim, em que áreas e em que medida é que isso pode ser concretizado? Segundo aspecto, se é ou não importante, se é ou não
adequado que se equacione um aumento do valor de referência da alçada para a tramitação no julgado de paz. Parece-me que isto não é só um problema de comunicação, é também um problema de competências e de espectro de competências. E, portanto, nessa medida, se temos capacidade instalada para receber mais processos e para tramitar, era importante perceber o que é que podemos fazer para levar as pessoas a aderirem mais aos julgados de paz. E, portanto, eram estas as perguntas fundamentalmente que tinha para dirigir. Enfim, pedindo desculpa antecipadamente, eu provavelmente não vou conseguir estar na audição até ao fim, porque tenho uma outra audição em que irei participar, e, portanto, mas depois ouvirei com atenção as perguntas através da gravação e agradecer a atenção que me disponibilizaram. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Rocha. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Julgados de Paz, os restantes membros do Conselho presentes, os Srs. Deputados. Enfim, já foi aqui sublinhada a importância do modelo dos julgados de paz para, enfim, a saúde da nossa justiça, na dupla vertente, que é muito importante, quer de alívio daquilo que é, enfim, o peso que os tribunais hoje enfrentam e o sistema judicial enfrenta com incapacidade, muitas vezes, de dar resposta em tempo útil, pondo em causa o próprio conceito de justiça, mas também, e aquilo que me parece muito importante e que está sublinhado no relatório que apresentaram, o facto de não só isso eventualmente contribuir para desanuviar o peso que outras instâncias suportam, mas, sobretudo, de permitir às populações terem acesso à justiça numa dimensão de que de outra forma não poderiam beneficiar e, portanto, isso é absolutamente determinante e, enfim, faz jus à própria designação dos julgados de paz, na medida em que ter uma solução e uma decisão contribui para a paz e para a pacificação da comunidade. Isso parece-me extremamente importante. Eu tinha algumas perguntas relativamente quer à intervenção que foi feita, quer relativamente ao próprio relatório, e começaria por lhes perguntar, a percepção que temos é que, neste momento, o próprio Conselho carece de reforços e, portanto, é uma situação que aparentemente está pendente, e percepção também é que nem sempre a própria Ministra da Justiça tem estado presente em alguns momentos e, portanto, queria-lhes perguntar se esses reforços são realmente importantes, qual é o ponto de situação, como é que pensam que as coisas se vão desenvolver e se em algum momento sentem que, do próprio ponto de vista do apoio político, enfim, ele tem sido de alguma maneira ausente. E, mais uma vez, o que é que se poderá fazer relativamente a essa matéria? A segunda pergunta diz respeito às taxas. A percepção que temos é também que o modelo, por vezes, tem, enfim, menos entusiasmo do que poderia ter por parte das autarquias, que são, enfim, um ponto determinante também do sucesso deste modelo, e perguntava-lhes se veem como opção a possibilidade de, em parte, as taxas poderem reverter também para os municípios como forma de motivar a que os municípios tenham mais interesse por este modelo e, já agora, se isso depende de uma decisão administrativa ou de uma decisão legislativa, se virem interesse nessa matéria. Depois, referem também no relatório alguns exemplos, eu creio recordar que Lisboa por uns motivos, Sintra por outros motivos, e, portanto, eu queria perguntar-lhes se têm alguma visão que queiram partilhar, porque é que estes modelos têm determinados níveis de sucesso em alguns indicadores e como é que esse sucesso, se sim, se é replicável para outras realidades e, portanto, no fundo, qual é o segredo, nomeadamente de Sintra, mas também de Lisboa, para outros indicadores. E, por último, perguntar-lhes também a perspectiva que têm sobre a possibilidade de estender o modelo ao contencioso administrativo. Se a área que tem neste momento e enfrenta graves problemas de atraso
é de facto o contencioso administrativo. As coisas não vão melhorar, vão piorar com todo o contencioso relacionado com as questões das migrações e, portanto, isso tem um impacto claro na vida das pessoas, das empresas, na relação com o Estado e na descredibilização da própria relação com o Estado, não apenas da Justiça. Portanto, queria perguntar-lhes a opinião se esta é uma via que vem como favorável e possível para também o contencioso administrativo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra para a resposta, se me permitissem a ousadia, uma vez que já presidi este Conselho, de colocar aqui também algumas questões e dar aqui também algum aporte ou algum contributo, se assim se puder entender. De facto, os julgados de paz precisam de alargar a sua rede para poderem ser outra dinâmica, outra modernização. Estava previsto, não sei se entretanto já aconteceu alguma, que o alargamento para a criação de novos julgados de paz passaria por outras entidades que não apenas as câmaras municipais ou as comunidades intermunicipais, tais como universidades ou associações empresariais ou outro tipo de associações. Não sei se entretanto já houve algum pedido. Era importantíssimo, na universidade até vejo a vantagem de poderem dar aulas práticas ao vivo. E, portanto, acho que um julgado de paz junto a uma entidade, a um meio académico, também faria sentido. Se tiveram alguma, se acham que há alguma movimentação, se precisam de alguma ajuda, se há algum empenho em que se alargue para além dos municípios, os locais onde se podem instalar julgados de paz, a lei prevê, é possível, está lá, mas de facto não aconteceu ainda. Queria deixar só também um aviso que era não cairmos na tentação de replicar as práticas dos tribunais comuns nos julgados de paz, porque senão vamos transformar os julgados de paz em sítios emperrados, em sítios outra vez com pouca dinâmica e, portanto, às vezes como tentamos replicar nos processos, nas práticas, e essa atitude mental nós devemos quebrá-la. Não vamos replicar de todo as mesmas práticas, porque não vamos ter nada diferente e não vamos conseguir os mesmos objetivos. A modernização também era importantíssimo, mesmo dar um ar, quer a nível tecnológico, quer a nível dos procedimentos, porque as pessoas mais jovens, se forem devidamente informadas, se isto for devidamente publicitado, vão aderir. E se tiver um ar mais moderno, mais tecnológico, acabam por ver vantagens na utilização deste meio, que culturalmente as pessoas de mais idade ainda persistem na teoria de recorrerem ao velho tribunal e continuam a ver as coisas dessa forma. Depois também pedir a opinião sobre o alargamento das competências, já aqui foi dito, quer em razão da matéria, quer em razão do valor, quer até do território. Como é que vem essa possibilidade de ir para a parte que o deputado Rui Rocha referiu muito bem e que eu também tenho a mesma opinião, de tramitar algumas matérias do administrativo e do fiscal em questões também se vem a isso. E depois é o velho problema que também já era confrontada quando estive, que é a carreira. A carreira dos juízes de paz. Se ainda continuam a haver problemas, o que é que se está a passar, o que é que melhorou e quais foram o que é que se concluiu, porque isso foi sempre também um problema grave e um problema difícil e complexo que tem que se resolver a nível dos julgados de paz. Muito obrigada e peço imensa desculpa de ter dou mais estes minutos que utilizei mas não resisti à tentação porque era uma casa que eu também vivi e, portanto, conheço por dentro e, portanto, gostaria de também deixar este contributo e agradecendo desde já as respostas. Portanto, terão 25 minutos para responder. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu posso fazer minhas as suas considerações relativamente todas as considerações que fez quanto à necessidade de preservar o modo próprio de resolução de conflitos dos julgados de paz, quanto a necessidade de modernização, de apresentação, de criar dinâmicas a esse nível. E devo dizer, aliás, respondendo a uma pergunta do senhor deputado Francisco Martins, que entrou em funcionamento
A plataforma de tramitação eletrónica entrou em funcionamento no dia 2 de janeiro, em relação a mais 12 julgados de paz. Neste momento, temos 5 julgados de paz que, por razões de dificuldades de ordem vária, não puderam entrar nisto. 2, eu vou pedir ao Ministério da Justiça que estão removidas as dificuldades e, portanto, que entrem também em funcionamento na plataforma a breve trecho, e depois há 3 outros em que a resolução de problemas por questões internas, enfim, conjunturais, pode ser um pouco mais difícil, vamos ver. Mas, portanto, efetivamente, nesse aspecto já vamos estar em condições, o que é muito vantajoso até para a gestão dos meios disponíveis, porque isso permite-nos acorrer com juízes que estejam em tribunais com menos movimento, podem tramitar à distância, pelo menos na fase que antecede o julgamento, portanto, isto é, na tramitação. O julgamento depois precisará de um juiz presencial, mas permitir-nos resolver alguns problemas em alguns julgados que ainda existem, porque nós temos outros julgados em que temos efetivamente capacidade não utilizada, vamos dizer assim, quer dizer, temos julgados com pouco movimento. Se pudermos usar, e podemos, do ponto de vista legal, nada obsta, e já utilizamos, socorrermos do auxílio de um julgado de paz que tenha acesso aos meios informáticos para tramitar os processos do outro julgado de paz, para esses aspectos todos, isso é vantajoso. Portanto, esse é um aspecto muito positivo. Relativamente ao problema que falou o Sr. Deputado Nuno Gabriel, da rede, é óbvio que nós temos uma rede muito em todos os... Sucessivamente, os governos vêm assinalando a necessidade de completar a rede dos julgados de paz, mas não tem sido fácil, e isto está ligado ao modo de constituição dos julgados como parceria pública-pública. Não se pode, é necessário conjugar diversas vontades políticas e não é fácil. Na minha opinião, a base racional de alargamento seria o mais possível nas comunidades intermunicipais e nas áreas metropolitanas, porque isso permitia-nos também outra racionalidade na gestão dos juízes. Ficavam, portanto, colocados e distribuídos em grupo, e isso permitia-nos fazer isso. É evidente que isso, enfim, essa possibilidade já está na lei, portanto não é uma questão legal. Pois, exatamente. Relativamente à questão que também foi colocada sobre, enfim, razões que podem justificar esta subutilização dos julgados de paz, eu devo assinalar que os dois últimos, já no último governo, vamos dizer assim, do Partido Socialista, como já atualmente no atual governo, tem havido ações de divulgação até bem feitas na televisão, sobretudo, enfim, nos meios televisivos, tem havido ações de divulgação. Assinalo isso, um dos aspectos possíveis. Depois, os julgados de paz têm que se impor, para além da divulgação, têm que se impor pelo conhecimento efetivo daquilo que proporcionam, e quanto mais se distinguirem pela relação de proximidade, isto é, pela aplicação dos princípios do julgado de paz, desde o balcão de atendimento até à sentença final.
tudo de proximidade, acessível, claro, conciso, pois será esse enfim, o melhor modo de podermos crescer nesse sentido. Relativamente ao problema que foi aqui colocado, de o empreendimento se tornar mais apetecível para os municípios pela repartição das taxas, já hoje existe a repartição das taxas. Já existe. Não é, mas as taxas não são significativas, vamos dizer assim, não são, obviamente, que não podem ser. Eu limitei-me agora a referir, eu fui juiz da jurisdição administrativa e tive responsabilidades também na gestão da jurisdição e, efetivamente, eu vejo, mas isto exige alterações legislativas mais profundas, porque é mudar o ramo, chamemos-lhe assim, da atuação. Eu vejo que os julgados de paz têm muita adequação no seu modo de funcionar para resolver o mesmo tipo de litígios, agora com a administração, que justificam a existência dos julgados de paz para resolver os litígios entre privados, no direito privado, que são aqueles litígios de que são portadores, que são portadores os cidadãos concretos. E eu refiro 2 domínios, porque as experiências têm que ser muito calculadas, muito limitadas e muito baseadas no levantamento da realidade. Os litígios em matéria de segurança social, por exemplo, questões relativas aos subsídios de desemprego, a questões dessa natureza, conflitos dessa natureza, e em matéria fiscal, no domínio não no domínio complexo, geral, das empresas, do que exige grandes peritagens, mas, pela nossa experiência, os litígios dos cidadãos individuais, relativamente ao IRS, são questões geralmente acessíveis e que são questões muito concretas e limitadas, enquanto no contexto administrativo em geral as questões são geralmente muito complexas e muito variadas, no contexto fiscal são muitas vezes, há uma lei do orçamento que tem uma medida e rompe uma multidão de litígios, todos iguais e versando nisso. E, portanto, eu nesse aspecto vejo esses 2 domínios e mais. É um domínio ideal para a tramitação totalmente online, porque todo o procedimento administrativo está digitalizado. Portanto, é raríssimo, na nossa experiência, é raríssimo precisarmos de recurso nesses 2 domínios, uma vez ou outra precisar, se há uma dúvida, para esclarecer por testemunhas, mas é muito raro. Geralmente, no domínio, nestes 2, essas coisas localizadas, IRS e Segurança Social, os litígios, está tudo mais ou menos, a prova está pré-constituída no processo, no procedimento administrativo, portanto, eu via isto como vantajoso. Relativamente ao problema das alterações estatutárias, eu tenho falado apenas nos aspectos organizacionais e nos aspectos, digamos, processuais ou procedimentais. Relativamente ao aspecto estatutário, eu pedia à senhora doutora Gabriela Cunha que dissesse aquilo que lhe parece das necessidades de alteração em matéria de estatuto dos juízes, porventura. Eu, como juíza de paz, quero dizer que estamos há mais de 20 anos a aguardar uma carreira, somos contratados há 5 anos e isso efetivamente é uma fragilidade de sermos renovados, não sermos renovados. Acho que é importantíssimo pensar seriamente em ter os juízes com carreira e não a prazo, estes trabalhadores a prazo que exercem funções públicas, que são confundidos com ou somos funcionários públicos ou somos aqui algo que não se percebe muito bem.
Híbridos, exatamente, porque ninguém sabe o que é que são os juízes de paz, não é? Não são juízes de direito, não são funcionários públicos, e efetivamente era importantíssimo definir a carreira dos juízes de paz. Acho que os julgados de paz já têm anos suficientes para efetivamente se pensar seriamente na carreira. Por outro lado, queria responder aqui ao Sr. Deputado Rui Rocha relativamente ao sucesso de Sintra, porque eu sou juíza no julgado de paz de Sintra, e por isso dizer que efetivamente há uma boa colaboração da Câmara Municipal no julgado de paz de Sintra, as pessoas que trabalham no julgado de paz de Sintra dedicam-se e, portanto, o sucesso são as pessoas, efetivamente. Pese embora o grande número de processos, o sucesso são as pessoas. Se me permitem ainda, relativamente ao alargamento da rede dos julgados de paz, quero dizer que era importantíssimo, antes de se pensar em alargar competências, em alargar a rede dos julgados de paz, porque todos os cidadãos têm direito a ter estes meios de proximidade e depois sim pensar-se no alargamento, quer em razão do valor, quer em razão da matéria. Mas isto é apenas a minha opinião pessoal. Não sei o que é que eu posso responder mais. Relativamente às taxas, também já está respondido pelo Sr. Presidente. Contudo, não queria deixar de falar também relativamente às taxas penso que deveria existir uma graduação relativamente também é uma opinião pessoal, não a discutir com ninguém, mas penso que as custas deveriam ter uma graduação tal como tem o judicial, ou seja, eu tenho ações de 1 euro, tenho ações de 50 euros, sendo as taxas de justiça de 70 euros. E por vezes, o que me parece é que utilizar também os julgados de paz para não recorrer a um advogado é outra questão. Portanto, existem o colocar aqui efetivamente a 70 euros para quem não pode. Também temos o apoio judiciário, portanto, quem não pode também pode recorrer ao apoio judiciário. Justiça para todos, mas também com graduação de valores, seria uma maneira até de compensar as câmaras municipais. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Eu gostaria só de referir um aspecto que nós temos discutido durante as nossas reuniões do Conselho nos últimos anos, relativamente ao sucesso e ao bom funcionamento de alguns conselhos de julgados de paz. Isto prende-se relativamente a Sintra. A Sra. Doutora Juíza disse agora que o segredo está nas pessoas, porque as pessoas são empenhadas. Mas isto não quer dizer, no seu outro sentido, que quem está nos julgados de paz que não funcionam da forma mais adequada, elas não sejam pessoas também que pudessem estar empenhadas. O problema prende-se com a motivação desse trabalho. E isto tem muito a ver, esta é a perspectiva que eu retirei durante estes 3 anos no Conselho de Julgados de Paz, tem a ver com a estrutura e a organização do próprio sistema que está repartido entre o Ministério da Justiça e as autarquias. E o que se tem visto é que as autarquias muitas vezes não têm condições para suportar os custos que advêm dos julgados de paz a que aderem. Isto tem a ver com o facto de as autarquias ficarem responsáveis pelo pessoal, ficarem responsáveis pelas instalações e pelo material. Nós até já temos falado disto, portanto, isto não é uma conclusão só minha e, de facto, aqui uma das propostas alternativas seria desonerar as autarquias, pelo menos no que toca aos custos de pessoal. Na medida em que, isso a Sra. Juíza poderá talvez confirmar, não é? Até pela experiência que tenho em contacto com outros colegas, há muitos juízes que se veem numa situação em que ficam sem funcionários, pedem às autarquias que lhes indiquem alguém e a pessoa que é-lhes indicada é alguém que não tem qualquer tipo de prática para lidar com este tipo de trabalho. E isto tem a ver com uma falta de formação das pessoas, não é má vontade, tem a ver precisamente com a forma como está montado o sistema, que talvez pudesse ser repensado
se não no seu todo, pelo menos em alguns aspectos. Muito obrigado. Acrescentar aqui à intervenção do Sr. Doutor, efetivamente agora com a plataforma RAL, com a tramitação digital, é importantíssimo repensar-se também os funcionários dos julgados de paz, porque se há uma tramitação eletrónica, temos pelo menos que ter pessoas que tenham conhecimento informático a nível do utilizador. Ou seja, a ideia, indo aqui ao encontro do que disse o Sr. Doutor, é pensar-se num quadro de pessoal próprio para os julgados de paz. Não sei se adjudicado ou não das câmaras municipais, mas pensar-se num pessoal próprio com formação para efetivamente as funções que lá executam, porque colocar uma pessoa que não tem conhecimentos informáticos, como foi o caso de há uns dias, num julgado de paz que tem a tramitação eletrónica já há alguns anos, não é possível, ou seja, não se adequa. E, portanto, a ideia de colocar funcionários num quadro próprio do julgado de paz seria efetivamente importante. Muito obrigado. Cumprimentar a Sra. Presidente e cumprimentar todos os deputados e funcionários aqui presentes. Apenas para dar, completando o relatório que o Sr. Presidente aqui nos trouxe e que apresentou, é detalhado o suficiente e realça precisamente os temas com mais impacto. Permitam-me só, a título pessoal, enaltecer o esforço que nós no Conselho de Julgados de Paz temos todos verificado, que é feito por parte dos diversos juízes de paz, e tem sido um esforço titânico, nomeadamente nestes últimos 2 anos, na recuperação de processos. E é de realçar essa questão e se calhar entroncar com a necessidade cada vez mais premente da carreira de juízes de paz, para que, de facto, haja uma premiação e uma valoração da sua experiência e da sua carreira enquanto juiz de paz. Realçar também uma questão que foi aqui suscitada pelos seus deputados, que é muitas vezes o julgado de paz, a grande virtude não é tanto libertar os tribunais judiciais de temas, é garantir às pessoas acesso à justiça que de outra forma nunca chegariam a qualquer tribunal judicial. Eu acho que esta é a grande vantagem. Aqueles temas de menor valor que dificilmente qualquer pessoa pagaria 200, 300, 400 euros a um advogado, mais 100 euros de custas, e muitas vezes seriam pessoas que não teriam direito ao apoio judiciário, porque ganham 1000 euros e, portanto, não são pobres. Seriam pessoas que nunca conseguiriam levar os seus temas, que até têm relevância, muitas vezes não apenas económica, mas também social. A questão do sentimento de justiça, que é importante para que as comunidades sintam que o Estado salvaguarda os seus direitos e que garante a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. E, portanto, a grande importância dos julgados de paz passa também por essa pacificação social que é dada pelos juízes de paz na garantia da resolução dos temas, por mais pequenos que sejam até aos maiores, dentro da sua alçada. E, portanto, julgo eu que o alargamento, como o Sr. Presidente colocou no relatório, o alargamento dos julgados de paz a todo o território nacional, ou pelo menos, numa fase inicial, a garantia de que as partes poderiam recorrer a um julgado de paz, mesmo que não seja da sua circunscrição territorial, e desde que nenhuma das partes levantasse qualquer óbice a essa resolução pelos julgados de paz, essa que pudesse acontecer. Dou o exemplo de alguém de Oeiras, que não tem julgado de paz, poderia facilmente recorrer a um julgado de paz de Cascais ou de Lisboa, se assim o entendesse, e se a outra parte não visse daí óbice. E daí retiraríamos, então, de um tribunal judicial um litígio, colocando-o aqui no julgado de paz. Quanto à sua simplicidade, eu acho que é a grande virtude dos julgados de paz, é a simplicidade, além dos baixos custos e a acessibilidade. E eu acho que essa simplicidade deveria ser, de alguma forma, se não replicada, tomada como boa nota para os tribunais judiciais. Porque muitas vezes os tribunais judiciais perdem-se em questões processuais que o legislador entendeu serem relevantes, mas que se verifica que muitas vezes nos tribunais judiciais, tendo o bom senso do juiz de paz a olhar para o processo, ele terá a capacidade e, maiormente, o bom senso
de resolver processualmente qualquer questão que surja. E, quanto ao mais, apenas reforçar aquilo que os meus colegas e o Sr. Presidente disseram. Portanto, temos todo o interesse, acho eu, até numa ótica de coesão territorial e de garantia de acesso à justiça de todos os cidadãos, de alargar as competências também dos julgados de paz quanto à matéria, nomeadamente na parte fiscal e na parte administrativa, Segurança Social, diz o Sr. Presidente, quiçá um pouco mais, ser mais ambiciosos, mas julgo que sim, que será esse o caminho. Muito obrigado. Faz favor, para concluir. Muito bem, para concluir, fundamentando só com a informação estatística, o que disse o Sr. Dr. Castro Salgado, da relevância dos julgados de paz para permitir o acesso a causas que ficavam órfãs. 41% dos processos dos julgados de paz têm valor até 1.500 euros. Desses, uma parte significativa, ainda relativamente significativa, tem valores até 750 euros. Portanto, é visível por isto. Há depois um outro indicador que também que entronca com este, é que existe uma possibilidade no processo dos julgados de paz de as partes apresentarem oralmente a questão na Secretaria, no atendimento, e o atendimento reduz a escrito. E, obviamente, que isto tem diminuído ao longo do tempo, correspondentemente à evolução, mas ainda existe cerca de 10% de casos em que, ou da parte do autor, do demandante, na linguagem dos julgados de paz, ou da parte do demandado, há recurso a isto. Portanto, é também uma manifestação de proximidade, de alguém que está disponível para traduzir em termos judiciários as necessidades. Depois, gostaria, se me permitisse, lembrar a necessidade de efetivamente se proceder, são os tempos os tempos do Parlamento, são os tempos do muito bem. Muito bem. Porque entanto, há três membros que por razões diversas já não integram. Nós temos conseguido sempre isso, e isso eu tributo publicamente este agradecimento, que é o cumprimento do dever, mas que é um dever bem cumprido. Agradeço aos membros do Conselho, nomeados designados para a Assembleia, estarem sempre presentes, pro bono, absolutamente, nas reuniões do Conselho, terem sempre garantido o quórum de funcionamento e de deliberação, e apesar de neste momento nós termos 3 membros que estão afastados, estão em falta, porque o senhor desembargador Tânger Correia foi para a Europa, o Sr. Dr. Tiago Silveira apresentou a renúncia, e o Sr. desembargador Pedro Antunes pediu a substituição já que é do Conselho, assinado pelo Conselho Superior da Magistratura, que já indicou outro. Mas, portanto, era só dar notícia disso. O Conselho tem funcionado e eu não tenho nenhuma razão de queixa, mas reconheço que isso obriga os restantes membros a sacrificarem a sua vida pessoal para garantirem o funcionamento corrente do Conselho. Mas temos, digamos, esta não é uma queixa, apesar de tudo não é uma queixa, porque as coisas têm funcionado. E agradeço a atenção com que fomos ouvidos e brevemente apresentaremos o relatório de 2025, onde espero que possa haver algumas melhorias incrementais, embora eu tenha uma grande esperança na possibilidade que a tramitação digital nos vai abrir na gestão
na gestão e no que permite, naturalmente, porque as melhorias da administração digital não devem ser pensadas apenas na ótica da instituição. Elas são, sobretudo, vantajosas para os destinatários da justiça que passam, e isso sim, para os mandatários é uma vantagem imensa não terem que se deslocar aos tribunais. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigada, eu é que agradeço a disponibilidade e termos tido aqui, faz sempre bem a todos percebermos que estes órgãos externos como é que estão a funcionar e que é que podemos ajudar, desejar votos de um belíssimo trabalho e a Primeira Comissão está sempre disponível para aquilo que entenderem pertinente, inclusivamente sugestões de alterações ou disto podem enviar, têm todo o direito de as enviar e portanto faz favor de nos poderem fazer chegar cá algumas propostas de alteração legislativa que entendam que são pertinentes e que poderão ajudar a melhorar os indicadores, os rásio, os números e principalmente a melhorar o acesso à justiça dos portugueses em geral, que isso é o que nos move aqui nesta matéria. Muito obrigada a todos e continuação de um bom trabalho e de um bom ano.